Gente, a última vez que eu vou tentar aqui no YouTube, que não tá reconhecendo o microfone. Então, deixa eu ver aqui, vocês estão me ouvindo? Não, né? Porque tá aparecendo já pra mim aqui que o microfone não deu. Gente, inacreditável isso. Amém, Jesus. Amém. Vou ficar aqui só no YouTube, então. No YouTube não, no Instagram. Vou colocar lá, avisar o povo lá do grupo. Realmente, né? Não reconhece. Já liguei, já desliguei. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Ai, Deus. Um Deus maravilhoso. Glórias a Deus. É que, vou dizer pra vocês, hoje a palavra, ela tá forte. Hoje tá forte a palavra. Glórias a Deus. Bom dia, oficialmente aqui no Instagram. Glórias a Deus. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Sábado 6 e 8. Glórias a Deus. A Fefe já chegou, aleluia. É o que nós temos pra hoje. É o Instagram, gente. Eu vou até gravar aqui, depois eu subo o áudio aqui do Instagram. Ai, gente, eu vou dizer pra vocês que se a gente se para nesses pequenos desafios, a gente não faz nada na nossa vida. Infelizmente, desafios teremos, aflições teremos. Então, a outra não tá conseguindo nem abrir o Instagram, gente. Ô Fê, tu consegue enviar o Instagram lá pras gurias lá no grupo? Fazendo esse favor? Que a Ale não tá conseguindo. Pronto, agora a Fefe mandou. Glória a Deus. Gente do céu. Quando tem esses levantes tudo aí, ó, é porque vai ser boa a palavra. Glória a Deus, Jesus. Já vou te agradecer, Senhor. Eu já te louvo e te agradeço, Deus. Vamos orar pra gente começar. Vamos orar pra gente já se blindar aqui de tudo aquilo que Deus vai fazer, pra gente estar preparado para receber tudo aquilo que Deus vai liberar aqui. Que Deus vai liberar grandes coisas. Hoje a gente vai orar, vai ir pra Lamentações. Prepara os olhos que eu já tô aqui, ó, borrada já, antes de começar a live. Ai, Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer, Pai, porque grandes coisas o Senhor já fez, Pai. E assim também o Senhor continua fazendo, Deus. Nós te agradecemos porque nós levantamos essa manhã, nós te louvamos porque os nossos olhos se abriram, Deus. E isso é dom de Deus, Pai. Isso é Tu que faz, Senhor Deus. É Tu que permite, Deus. Nós somos Teus, Pai. E nós te louvamos e te agradecemos porque Tu nos permite mais uma manhã estar na Tua presença. Aleluia, Jesus. Tremendo és Tu, Senhor Deus, que pela Tua misericórdia, Senhor Deus, nos permite vivermos contigo, Deus. Não porque merecemos, Pai. Porque não fizemos nada, Senhor Deus, para merecer. Mas porque o Senhor é bom. Porque o Senhor fez tudo. Porque o Senhor confia em nós. Porque o Senhor deu o Espírito Santo para habitar em nós, para lapidarmos, para nos tornar, Senhor Deus, cada dia mais parecidos contigo, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer também, Senhor Deus, por cada um que está conectado, Senhor, com esse grupo.
Quero que o Senhor, te pedir para que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, cada casa, cada ponto. E quero clamar também pelo espírito de revelação, pelo espírito de entendimento, de discernimento, em nome de Jesus. Eu já declaro, Senhor Deus, corações abertos e rendidos a Ti, Senhor Deus, para receber, Senhor Deus, mais uma palavra, para receber uma porção, Senhor Deus, dobrada da Tua presença maravilhosa, da Tua palavra, Senhor Deus, que ativa o nosso espírito, que ativa a nossa alma, que nos lapida, que nos deixa preparados, Senhor Deus, para esse dia. Porque a Tua palavra também fala, Deus, que nós teremos aflições, mas Tu estarás conosco, Senhor Deus, em todas elas. E é isso que nós cremos e por isso nós Te agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Ai, que Deus bom. Que Deus bom. Pega teu livro ali da Bíblia, lá em Lamentações. Eu vou pegar a minha versão e eu tenho uma outra versão aqui também, que é 3:37, tá? 3:37, Lamentações 3:37. Na minha... Tem uma versão que diz assim, ó. Quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto mal como bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Essa versão tá uma versão que eu não achei ela tão boa, mas amém. Eu vou ler uma outra aqui que é melhor, tá? Peraí. 11:43. Por isso que eu gosto, gente, de ter várias versões, tá? Aqui. 3:37. Porque conforme tu lê, tem uma maneira diferente da gente entender, né? Então, ele conseguiu, glórias a Deus. A Fefe venceu hoje, glória a Deus. Bate nessa carne, destrói essa carne, filho. Glórias a Deus. Ele vai falar assim, ó, no 37, na minha versão aqui da NVI, tá? Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Então aqui ele já tá falando sobre a soberania, né? E tem muitas pessoas, eu vejo às vezes pastores, tudo falando, né? Porque a gente tem poder nas nossas palavras. E sim, a gente tem. Mas a gente não pode se esquecer da soberania de Deus. Então, quem poderá falar e fazer acontecer? Se o Senhor não o tiver decretado. Então, é por isso que a gente tem que sempre orar e pedir para que Deus, ele alinhe o nosso coração com o coração dele. Para que quando sim, a gente decretar, a gente falar, a gente pronunciar, a gente profetizar, isso venha realmente acontecer porque está alinhado com o céu. Porque, olha o que está escrito aqui. Quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Então, por isso que a gente tem que abrir os nossos ouvidos a ouvir a voz do Senhor. Porque se nós estivermos alinhados, ouvindo a voz de Deus, e assim nós decretarmos, e assim nós profetizarmos, e assim nós nos direcionarmos, vai acontecer. Olha o que fala no verso seguinte. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto as desgraças como as bênçãos. Meu Deus, gente, quando eu li isso aqui, que saltou assim nos meus olhos, né? E o meu Deus do céu. Então, potente essa frase aqui, né? Vou trazer pra vocês daqui a pouquinho mais a revelação sobre isso, tá? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas desgraças como as bênçãos. Às vezes a gente fica pensando, mas por que Deus deixa as desgraças acontecer? E muitas vezes a gente não entende, né, aquilo ali. Mas tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito de Deus. E sim, procede dele as desgraças também. Lá no 39. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus pecados? Como é que às vezes a gente está murmurando por um resultado que a gente está tendo, sendo que foi nós mesmos que causamos aquele resultado? Lá no 40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Então, se a gente não está tendo um resultado que a gente gostaria, que a gente possa examinar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente está fazendo que não está alinhado
com isso que a gente está desejando. Tem algo ali. Porque, gente, não existe. Existe uma lei que é soberana que se eu planto arroz, eu colho arroz. Então não tem como eu plantar um arroz e eu querer colher feijão. Então aqui ele está falando isso, ó, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Eu tenho que experimentar fazer algo. Ou eu tenho que copiar alguém que já fez aquele algo e já experimentou para mim. Por isso que quando eu quero um resultado, é muito importante. Porque ele já caminhou naquele território. Ele já conhece aquilo ali. Então, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tá querendo... Teve um dia que uma menina até me pediu. E eu disse assim, olha, eu não tenho essa resposta pra te dar, porque eu não caminhei nesse território. Você vai ter que buscar alguém que já viveu isso. Imagina que eu tô buscando um mentor que ele mesmo não faz aquilo ali. Então ele não trilhou aquele caminho. Então como é que ele vai me passar esse caminho? Não tem como. Então é a mesma coisa que eu querer vir aqui ensinar a Bíblia, sendo que eu não tenho a presença não carrego a presença de Deus, eu não sou ministro do Evangelho, eu nunca estudei a palavra de Deus, eu nunca passei tempo com Deus, e eu vim querer aqui, talvez, ensinar algo da parte de Deus. Então eu preciso ser coerente e eu trago testemunho todo dia praticamente aqui, daquilo que eu vivo com Deus. Então é porque eu tô vivendo aquilo ali, porque eu vivo aquilo ali. Então, não é só da palavra, não é só de boca para fora. É o que realmente é vivido, tá? Então, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos. Gente, vocês não sabem, talvez, da minha história, mas eu tinha 19 anos quando eu comecei a praticar isso daqui. De examinar o meu dia, examinar o que aconteceu naquele meu dia, examinar o meu resultado, ir pro meu secreto, porque mesmo quando eu não conhecia Jesus, eu já fazia isso. Porque Jesus já tinha um propósito na minha vida. Então, eu já fazia isso de ir pro meu secreto e buscar o que em mim tá gerando... Olha a autorresponsabilidade. O que em mim tá gerando isso? O que eu posso corrigir nessa rota? Desde os 19 anos, quando foi que eu fiz o meu primeiro treinamento, gente, de desenvolvimento pessoal. Então, isso aqui, ó, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. O Senhor é um espaço dentro de mim. O Senhor é uma consciência pura que está dentro de mim. Eu preciso me voltar e buscar isso para que eu possa ter resultados, para que eu possa ter respostas. Então, isso aqui eu faço, gente, desde os 19 anos de idade. Então, por que quando alguém me fala uma coisa, eu logo capto o que tá ali? Porque eu examinei os meus caminhos. Porque eu continuo examinando os meus caminhos. Aquele testemunho que eu dei ontem pra vocês, ele só é possível porque eu examinei os meus caminhos. Então isso é uma ordenança aqui da palavra de Deus. Então vamos lá. O livro de Lamentação, gente, ele foi escrito depois da destruição de Jerusalém. O povo ele estava sofrendo as consequências de muitos anos de rebeldia contra Deus. Jeremias ele tá chamando o povo para o arrependimento, gente. Porque eu já falei aqui e eu vou repetir de novo. Sem que o arrependimento ele aconteça, não tem como a gente mudar. Porque é como se a gente dissesse assim, eu não me arrependo daquilo que eu estou fazendo. Então, na verdade, o que vai acontecer vai ser uma repetição daquilo que você já conhece, daquilo que você já fez. Então, a ponte para que algo novo comece a suceder na tua vida, para que algo novo comece a acontecer na tua vida, se você teve um resultado que você não quis ter, é o arrependimento. Anota essa ponte entre aquilo novo que eu quero que nasça na minha vida, aquele resultado que eu tive que não foi bom, eu quero que aconteça algo novo, a ponte para que aquele movimento que eu fiz para o novo movimento acontecer é o arrependimento. Eu preciso me arrepender primeiro dessa minha má conduta. E como é que eu me arrependo disso aqui? Avaliando, olhando exatamente o que está ali, né? Examinando e colocando à prova os nossos caminhos. Olhando para aquilo que eu fiz, como é que eu caminhei, como é que eu agi, como é que eu me posicionei, qual foi o tom da minha voz, o detalhe. Gente, eu presto atenção no detalhe, como foi o tom da minha voz. É como se eu saísse de mim e observasse a cena de fora, para eu poder examinar tudo em detalhes. Como é que foi a minha postura, como é que foi o tom da minha voz, como é que foi a intenção da minha voz, como é que era o pano de fundo, se eu tava num pano de fundo de certo ou errado, se eu tava num plano de fundo de vingança, de amor,
Qual que era o pano de fundo que estava atrás da minha conversa, daquela atitude que eu tinha ali? Amém? Ó, o Vini tá aqui também, glórias a Deus, Vini. Aleluia pela tua vida. Então, eu necessito analisar aquilo que não deu certo na minha vida. Se eu não analiso aquilo ali, eu tô dizendo assim, ó, pode continuar, pode dar sequência, tá ok. E aí no outro dia vai acontecer de novo, porque eu não avaliei, eu não analisei, eu não olhei para aquilo ali. Por isso que eu sempre digo que onde está o problema está a solução. Porque não é fora do problema que vai estar a solução do problema. É dentro do problema. É eu olhando para ele, eu investigando ele, eu entendendo ele, eu refinando ele, eu olhando para os detalhes dele. E dele que eu digo é eu que estava lá no problema. Não é uma outra pessoa que estava lá no problema. Sempre que tu tiver um problema, tá? Sempre este problema vai envolver a tua pessoa. Porque se você não tá lá, esse problema ele não existe pra você. A partir do momento em que tu entrou dentro, aí tu consegue viver o problema. Porque tu tá vivendo, mesmo que seja gente referente a uma outra pessoa. Imagina que a pessoa ela tá vivendo um outro problema. Esse problema ele só passa a ser um problema quando tu te envolver com aquele problema do outro. Então, também tu tá lá. Mesmo que não fisicamente. Mas tu tá lá, tu te envolveu emocionalmente, às vezes, com aquilo ali. Tá? Então, aqui Deus ele tá chamando o povo para investigar o que eles estão fazendo de errado. Jeremias ele tá dizendo, olha só, vocês têm que se arrepender. Olha só, vocês estão fazendo muita coisa errada. Tem muita coisa errada aqui que precisa ser corrigido. E hoje Deus me chamou aqui para falar com alguém. Tem muita coisa que tá acontecendo errado na tua vida, é porque você precisa avaliar aquilo que está acontecendo na tua vida. Você precisa abrir os olhos espirituais e olhar para você como é que tá a tua postura referente a isso. Qual que é o pano de fundo referente a isso? Como é que tá a tua visão sobre isso? Como é que tá a tua audição sobre isso? Como é que tá a presença de Deus referente a isso? Quem que você tá sendo dentro desse contexto que tá sendo um desafio para ti? Amém? Então vamos começar a olhar cada parte desse verso, tá? Nós estamos em Lamentações 3:37, para quem chegou agora, 37 ao 40. Quem é aquele que diz e assim acontece quando o Senhor o não mande? Aqui Jeremias ele tá afirmando a soberania de Deus, gente. Nós não somos nada. A ideia é assim, ó, nenhuma palavra humana pode frustrar, ou pode ultrapassar, ou pode mudar a vontade soberana de Deus. Então, profetas, você que cria por palavra, você que profetiza, glórias a Deus se você está alinhado com o Senhor. Agora, se a tua profecia ela não está alinhada com Deus, não vai acontecer. Não vai. Vai ser só sopro da tua palavra, sem poder algum. Porque o poder, ele vem de Deus. A criação, ela vem de Deus. Amém? Glórias ao Senhor por essa palavra tremenda e maravilhosa. Já vai quebrando já, né, a soberania própria, né, isso aqui. Então, isso significa que as nossas palavras, elas têm sim poder, tá? E depois eu vou ler algumas partes aqui que diz que sim, Deus nos deu autoridade, Deus nos deu poder, nós somos profetas dessa nação, mas a Bíblia lembra e ressalta nesse verso que a soberania é do Senhor, que nós precisamos nos alinhar com Ele. Por isso que nós clamamos a Deus pedindo a mente de Cristo, o coração de Cristo, a visão de Cristo, a audição desse Deus poderoso, porque o poder vem dele, a soberania é dele. Amém, meus irmãos, minhas irmãs? Então vamos lá em Provérbios 18:21. Provérbios 18:21. Aqui. Olha o que ele vai dizer. Deixa eu botar minha Bíblia aqui pra cima. Tem algumas versões que vai dizer a morte e a vida estão no poder da língua, né? Na minha Bíblia vai dizer assim, ó. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, ele tá falando aqui que todos nós que temos língua, né? Porque ele tá falando ali língua, né? Lábios, né? Boca, né? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Então, ele tá dando uma autoridade sobre quando a gente usa a nossa boca. Ele tá dizendo isso aqui em Provérbios. Então, eu não estou aqui para dizer que a nossa boca não tem poder.
Eu estou dizendo aqui que a nossa boca tem que estar alinhada com o céu. Eu estou dizendo aqui que soberanamente a nossa palavra está o Senhor. Amém? E ele fala sobre comer do seu fruto, né? Porque ele fala que aquilo que tu diz, tu vai comer. Então, se tu tá jorrando morte, você vai gerar esse resultado. Se você tá jorrando vida... Porque olha só, vamos lá. Se Deus é vida, se esse Deus maravilhoso, ele tá aqui para gerar vida sobre a nossa vida. Porque nós estávamos já mortos. E ele ressuscitou. E ele nos trouxe esse avivamento a nosso espírito através do Espírito Santo dele. E então, se ele é a vida, e se nós alinharmos a nossa boca com a dele, nós vamos estar gerando vida, nós vamos estar fazendo isso que é a vontade dele, nós vamos estar gerando fruto para nós mesmos. Assim também quando a gente está proclamando, falando, né, coisas que geram morte. Então sim, a gente tem poder nas nossas palavras. Mas a gente sempre tem que lembrar que... Porque já teve muitas pessoas que me perguntaram isso. Ai, mas eu vejo o fulano, ele fala tanta maldição, mas nada acontece de ruim na vida dele. É porque às vezes Deus não tá querendo que isso aconteça naquilo ali. Às vezes Deus não tem isto no plano daquela pessoa. Às vezes Deus está permitindo ele falar, profetizar. Entendeu? Porque existe uma soberania que está em Deus. Anota isso. Existe uma soberania. Essa soberania está em Deus. Então, quando existe o princípio que está lá, que nós criamos por palavra, que nós profetizamos e acontece, que nós temos autoridade, que a autoridade está debaixo da nossa língua, que o mal e o bem está sobre a língua, que a morte e a vida está sobre a língua. Mas existe algo que é maior do que isso, que é a soberania de Deus. Amém? Eu também quero ler Lucas... Não, esse aqui é depois. Isso aqui também é depois. Deixa eu pegar Marcos 11. Marcos 11, 23. Fala da fé ao dizer ao monte. Ah, sim. Marcos 11, 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser... Então ele tá falando de novo aqui sobre o poder da nossa fala, né? Das palavras. Se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, que é mente, mas crer que acontecerá, ter fé, o que diz, assim lhe será feito. Então aqui também ele está falando de um princípio também da fé. Mas, por mais que tu tenha fé em algo, vai acontecer? Gente, se não tiver alinhado com o coração de Deus, não vai acontecer. Tem muita gente que tem uma fé gigante e tem fé que vai ser curada e às vezes Deus não cura naquele tempo, porque às vezes Deus tem um outro tempo. Então não significa que não está acontecendo, não significa que não está alinhado com o coração de Deus, mas significa que às vezes o tempo não é o tempo devido. Então, tudo isso que nesse pequeno verso ali de Lamentações, ele tá querendo trazer aqui para nós, que por mais que nós lemos que nós temos autoridade, por mais que nós lemos que a nossa boca tem poder, acima de tudo está o soberano nosso Deus. E essa é a resposta para muitas pessoas que são pessoas de Deus, são pessoas que são fiéis, que têm fidelidade com o Senhor, que aprenderam a profetizar e tudo mais, que tá alinhado muitas vezes com a palavra de Deus e tudo mais, mas não acontece por causa de quê? Porque existe um propósito para Deus que é soberano aos nossos propósitos, às nossas vontades. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então as nossas palavras, elas podem ter influência, elas podem sim ter poder, só que Deus, ele continua sendo soberano. Então anota isso se você quiser, para você lembrar todos os dias que sim. E gente, eu não tô aqui para tirar o poder das tuas palavras, bem pelo contrário. Você sabe como que eu prego isso aqui, que nós temos poder nas nossas palavras, que nós devemos alinhar as nossas palavras com o céu, nós devemos cuidar com aquilo que a gente fala,
Que nós temos que alinhar a nossa fala com o nosso coração. E que a nossa fala vai falar daquilo que o nosso coração está cheio. Então a gente tem que aprender a se ouvir, porque a maneira como a gente fala é a maneira como a gente está cheio aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Ou seja, né? Vamos resumir, né? Eu posso abençoar ou eu posso ferir alguém com as minhas próprias palavras, né? Eu posso fortalecer alguém ou eu posso destruir alguém, inclusive um relacionamento. Eu posso semear fé, eu posso semear medo. O que eu decido? Se eu semear, gente, o contrário, eu já sei do resultado. Agora, eu tenho uma possibilidade de uma semeadura, uma colheita boa, quando eu escolho semear palavras boas, semear fortalecimento, edificação dos irmãos, semear fé. Aí eu posso ter essa possibilidade de colher aquilo ali. Mas se eu não fizer isso, eu não tenho nenhuma possibilidade, gente. É impossível agradar a Deus se eu profetizar palavras de morte. Isso não tem como acontecer. Então nós estamos trazendo aqui a realidade dos fatos, que existe uma possibilidade se eu começar a me alinhar com o céu. E essa possibilidade é quando eu começo a aprender a falar palavras do céu também, tá? Então não significa que eu tenho autoridade absoluta. Eu ter autoridade não significa que eu tenho a absoluta autoridade. Então nos foi dada autoridade. Quando nós nos alinhamos, Jesus, ele veio aqui e ele mostrou isso. Ele teve autoridade, com certeza. Ele era o próprio Deus. Mas ele nos retratou, nos mostrou que ainda ele aqui, sendo o próprio Deus, ele pedia para o Pai. Porque ele veio nos ensinar o que nós temos que fazer. Por mais que Jesus nos deixou a autoridade pelo Espírito Santo dele, nós precisamos nos alinhar a ele. Nós precisamos nos alinhar com o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes, quem vai estar falando ali na nossa mente vai ser a nossa carne. E quando a gente quiser fazer segundo a nossa carne, não vai dar bom, não vai dar certo. Não vai acontecer. Porque existe a soberania de Deus. Amém? Então a Bíblia ela nunca vai apresentar a gente, né, o homem, né, como soberano. Ela vai apresentar a gente como alguém que sim recebeu autoridade pela parte de Deus, tá? Vamos para a segunda parte. Da boca do Altíssimo não procede o mal e o bem? Ou, aqui na minha versão não tá o mal ou o bem, tá outra palavra. Deixa eu pegar aqui. A desgraças e as bênçãos. Então não é da boca do Altíssimo. Então a gente vai lá para Gênesis de novo, quando Jesus ele falou, quando Deus falou, haja luz e houve. Que a gente entende que por palavra Deus ele mantém todas as coisas vivas por palavra, porque até hoje há luz porque ele disse um dia e ele mantém a sua palavra até hoje. Nós não conseguimos às vezes manter a nossa palavra nem por um dia. A gente fala que a gente vai fazer tal coisa, a gente não faz, né? E eu falo isso com muito temor, que é para mostrar a nossa mediocridade e mostrar a soberania de Deus, porque Deus um dia há infinitas, né, tempo, ele disse haja luz, e até hoje essa luz existe, a luz do Espírito Santo de Deus. Ele disse faça-se o firmamento, faça-se as estrelas, faça-se, e até hoje existe, porque ele continua mantendo aquilo que ele disse. Ele continua criando, ele continua mantendo essa criação. Ele continua sustentando tudo. Que Deus tremendo. A gente não sustenta aquilo que a gente disse ontem. Ontem eu disse que eu ia ir na fulana de tal. E eu já esqueci. Ontem eu disse que... Eu já nem lembro mais. É pra dar lapada mesmo, pra gente se colocar no nosso lugar, saber o tanto que a gente necessita desse Deus maravilhoso, tá? Então aqui existe uma questão de tradução, quando tá falando procede bem, procede mal, né? A palavra no hebraico, ela pode significar calamidade, desastre, juízo, adversidade, né? Vai depender da tradução de cada um, né? Só que também ela pode significar um mal moral, dependendo do contexto que a gente colocar na Bíblia, né? A gente vai traduzir dessa maneira, tá? Nesse contexto específico desse verso aqui, ela tá vindo como calamidade ou juízo. Ou seja, Jeremias, ele não tá dizendo que Deus produz pecado. Não.
Ele está dizendo aqui que Deus, ele não pode ser tentado. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal e ninguém a ninguém ele tenta. Então ele não fica te tentando, ele não fica ele pode te provar, mas ficar te tentando, não, tá? Isso tá lá em Tiago 1,13. Então o sentido dessa palavra ali seria assim, ó, tanto os tempos de prosperidade quanto os tempos de juízo, eles estão sob a autoridade de Deus. Então assim, tu vai fazer uma coisa de errado, Deus vai te perdoar. Tu vai fazer duas coisas de errado, talvez Deus vai te perdoar. Mas talvez vai chegar um tempo em que o juízo vai cair sobre a tua vida. Que tu vai ter que pagar o preço daquilo que tu fez, daquilo que tu construiu aqui na terra, tá? Então esse tempo de juízo, ele pode chegar na tua vida. Se, por exemplo, você é uma pessoa que comeu errado a vida inteira e você diz assim, ó, eu vejo várias pessoas falando isso. Você comeu errado, não, mas eu a vida inteira como assim? E nunca aconteceu nada. Olha a minha saúde. Só que pode chegar um dia que esse teu cálice transborde e o juízo de Deus, ele venha sobre ti. Porque às vezes Deus tá ali te falando uma vida inteira. Olha, você tem que comer saudável. Olha, você tem que fazer você tem que se regrar. Olha, você tem que fazer uma academia. Olha, você tem que cuidar desse teu corpo. Porque eu te dei esse corpo pra tu cuidar, pra tu receber o Espírito Santo de Deus. Eu quero que tu viva muitos anos. Eu tenho um propósito na tua vida. Só que se tu continuar desse jeito, tu vai viver mal. Tá entendendo? Então existe um momento em que esse juízo ele pode vir sobre ti. E aí tu vai começar a pagar o preço daquilo que tu mesmo viveu, escolheu, tá? E foi isso que aconteceu, gente, com Jerusalém. Imagina, olha quanto tempo que eles estavam errando, que eles estavam pecando, que eles estavam levantando altar para outros deuses, idolatrando. Gente, entendeu? Chegou um tempo em que Deus olhou para aquilo e falou, não, agora eu vou vir com juízo. Então, quem decreta sobre a nossa vida somos nós? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Será que então é eu que profetizo sobre a minha vida? Sim e não é a resposta. Depende do que tu entender por decreto. A Bíblia, ela mostra 3 verdades ao mesmo tempo. Deus decreta soberanamente, que eu quero lá em Isaías 46. Isaías 46, 9 e 10. Isaías 46, do 9 ao 10. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo que me agrada. Aqui, gente, fala assim, ó, explicitamente sobre a soberania de Deus. Fala explicitamente sobre, ó, desde o início eu faço conhecido o fim e desde tempos remotos, aleluia, Jesus, o que ainda virá. Meu propósito permanecerá em pé e eu farei tudo o que me agrada. Então ele está dizendo, ele tem um propósito, ele tem algo que agrada a ele e é isso que ele vai fazer. Então, independente da força que tu faça, o que Deus planejou vai acontecer. Independente de se ele precisar te usar ou se tu não obedecer e ele precisar usar outro, porque se tu não fizer, outros vão fazer. Mas se tu fizer, tu vai participar do galardão. Se tu não fizer, tu não vai participar do galardão. Fim, tá? Muito legal, muito bom. E em Gálatas 6, hoje eu vou trazer várias... E eu tô trazendo da minha Bíblia porque às vezes a tradução que tá ali não é como eu quero. Que nem aqui, por exemplo, ele tá só falando que ele estabelece um propósito, sabe? Os seus propósitos, mas aqui na minha tradução a gente consegue ir mais além. Em Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zombe, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, esse sim e não que eu tô respondendo é que aqui ele tá falando assim, olha só,
tu vai colher daquilo que tu está plantando. Então, se tu está profetizando bem, tu vai colher o bem. Então, existe um princípio que Deus está nos dando. É como se fosse um caminho que Deus está nos dando. Ele está dizendo assim, olha, existe a minha soberania, mas também existe um caminhar que eu estou te ensinando. Se tu colher o bem, tu vai colher este bem. Amém? Daiane, tem como eu colher o bem e eu plantar o bem e eu colher o mal? Se Deus tiver um grande propósito na tua vida, tem gente que é maravilhoso e come bem e daqui a pouco tá lá com uma doença do nada. Por que que isso acontece, Daiane? Às vezes uma criança acabou de nascer, ela não fez nada de mal e ela recebe uma doença. Então, por que que isso acontece? Porque existe a soberania de Deus. Que existe a soberania de Deus, existe o propósito de Deus que ninguém vai tirar, como a gente acabou de ler ali em Isaías 46, 9 e 10. Agora, existe a minha possibilidade de colher o bem quando eu plantar o bem também. Então, existe essa lei da semeadura, mas existe a soberania de Deus, tá? Isso que eu quero trazer para vocês, que a gente precisa olhar com destreza nisso, com refinamento para isso. Porque às vezes a gente se pega ou num lugar de Deus é soberano, eu não preciso fazer nada, Ele é que sabe de todas as coisas, eu não preciso plantar nada, porque é Ele que vai... Não. Existe a soberania, mas existe a minha parte. Ele tá falando aqui, se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Amém? Então esse é um princípio de Deus, mas não significa que se eu plantar o bem, eu nunca na minha vida, jamais vai acontecer de algo mal me alcançar. Porque existe a outra palavra, a outra face, existe aquele propósito de Deus que pode ser que vá contra aquilo ali que está sendo semeado. Amém? Provérbios 18, 21. Eu já li Provérbios 18, 21? Acho que não, né? Acho que não. Provérbios 18, 21. Eu já li. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então aqui ele já está falando sobre o poder que ele nos deu através da língua. Então nota que existe poder na nossa língua. Aquilo que a gente fala, a gente está profetizando, está criando aqui. Se a gente plantar, se a gente semear uma sementinha do bem, a gente vai colher o bem. Mas, acima de tudo, existe a soberania de Deus. Ficou claro, gente? Ficou claro, né? Glórias a Deus. Então, não é correto a gente dizer a minha boca determina tudo. Mas também não é correto a gente dizer as minhas palavras não têm importância, não têm poder. Então, a Bíblia, ela mantém essas duas verdades em equilíbrio. E eu trouxe na palavra que é para vocês realmente ter o entendimento que a gente precisa ter equilíbrio, gente. A gente não pode ir para extremos. Amém? Aí vamos lá para examinemos os nossos caminhos, que eu quero falar também sobre isso daqui hoje. Meu Deus, nós já estamos 6h44, não é possível, gente. Não é possível isso aqui. Meu Deus. Vamos lá. Examinemos os nossos caminhos. Aqui Jeremias, ele não tá colocando a culpa em Deus, tá? Ele tá dizendo assim, olha só, vamos examinar a nossa vida. Olha só, vamos reconhecer o nosso pecado. Olha só, vamos voltar pro Senhor. É um chamado, né, para a responsabilidade pessoal. E hoje, Deus está nos chamando para essa responsabilidade pessoal. Porque às vezes a gente começa a colocar, espiritualizar todas as coisas. Mas a gente precisa se responsabilizar por aquilo que a gente está colhendo. Amém? O sofrimento de Israel, ele não surgiu do nada. Era uma consequência de anos de idolatria, de injustiça, de desobediência a Deus, as palavras, a lei. Esse princípio ele continua válido até hoje. Hoje Deus está falando com alguém aqui que está vivendo algo que não quer viver, mas que não está olhando às vezes para aquilo que está semeando, para aquilo que está plantando, para aquilo que não está examinando a sua vida. Ela está com um problema e ela está fazendo assim, ó, o problema está aqui, tá? Ó, tá aqui na frente da pessoa, a pessoa está fazendo isso aqui, ó. Eu não quero olhar, eu não quero ver, eu não quero falar, eu não quero perceber, eu não quero ir a fundo. Mas esse problema não vai se resolver. Porque Deus está chamando você para olhar o problema, examinar o problema, amém? Porque se eles não examinassem o problema, eles não iam identificar a idolatria, eles não iam identificar a injustiça, eles não iam identificar a desobediência que eles estavam fazendo. Isso é um princípio que a gente segue até hoje.
Nem todo sofrimento é consequência direta de um pecado específico. Mas muitas situações da nossa vida realmente são fruto de nossas escolhas, das nossas atitudes, dos caminhos que a gente segue. Amém? Então vamos lá. Existe uma grande diferença entre a autoridade delegada, que Deus deu aos filhos, né? Que tá lá em... Vamos ler esse aqui também, que eu acho que vai dar bom. Lucas 10, 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Quando a gente lê isso daqui, então existe um equilíbrio, de tipo assim, aí a pessoa sai, pegando escorpião e, né? Não é isso que Deus está querendo dizer. Deus está querendo dizer, olha só, eu dei autoridade para vocês. Quando vocês se alinham a mim, vocês têm... Porque aqui, Paulo, no contexto, ele estava alinhado. Ele estava lá fazendo exatamente, estava no centro da vontade de Deus. E aí, sim, escorpião nenhum, cobra nenhuma picou ele lá, não deu nada. Realmente, por quê? Porque ele estava alinhado. Então, não vai fazer mal, mas você tem que estar alinhado com Deus. Porque se tu estiver lá, debaixo do pecado, né? Estiver fazendo tudo errado, tudo fora da vontade de Deus, tu acha que não vai te fazer mal? Vai te fazer mal, sim. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê a palavra de Deus e ter clareza daquilo que a gente está lendo. Porque senão a gente entra dentro de uma leitura e a gente, meu Deus, agora eu acho que eu sou imbatível, invencível, e meu Deus, é porque eu tô com Deus. E sim, Deus, ele é imbatível e invencível. Só que a gente tem que estar nele, né? A gente tem que estar nele, a gente tem que estar alinhado com ele. Ele que é o soberano, amém? Vamos ler Mateus 18, 18 também. Mateus 18, 18. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Por que que se eu tô ligando alguma coisa aqui na terra, não acontece? Eu tô orando, eu tô falando, eu tô declarando, eu tô profetizando, eu tô pedindo, eu tô clamando, eu tô tudo, e não acontece. Por quê? Porque aqui, gente, ele tá falando, ó, tudo. Só que nós não podemos esquecer do contexto de tudo daquela pessoa que está alinhada com Deus. Amém, gente? Daquela pessoa que está ouvindo a voz de Deus, daquela pessoa que está alinhada com o coração de Deus. Com aquela pessoa que já está fluindo com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Até porque o texto ele tá falando como tratar a ofensa de um irmão. Ele tá ensinando justamente o contexto que tá falando aqui é sobre algo que alinha com o céu. Ele tá dando um ensinamento aqui pra gente andar debaixo do que o céu gosta, do que Deus se agrada. Então ele tá falando, no final, digo-lhe a verdade. Tudo que vocês ligarem na terra, ou seja, vocês estão alinhados, tá? Vocês estão alinhados com o meu propósito, alinhados com o meu coração. Tudo que tu ligar aqui, tu vai ser ligado no céu. Pegaram? Então existe uma diferença entre a autoridade delegada a nós e entre a soberania que pertence somente a Deus. Amém? Anota isso aí. Existe uma diferença entre a autoridade delegada, que Deus deu para os filhos dele, e a soberania que pertence somente a Deus. Quando Jesus ele nos dá a autoridade, ela sempre vai operar debaixo da vontade de Deus. Nunca independente dela. Por isso que Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Mesmo que ele próprio disse, se é possível de mim, distancie esse cálice de mim, afasta de mim esse cálice, eu não quero viver isso que eu vou viver. Isso que eu sei que eu tô prestes a viver. Mas contudo que seja feita a tua vontade. Então seria interessante a gente, tudo aquilo que a gente ora, no final a gente dizer, mas contudo que seja feita a tua vontade. Porque a vontade de Deus, ela é soberana. E ela é boa, perfeita e agradável para nossa vida. Então até o próprio Filho, quando ele veio para nos mostrar isso. Porque ele é a personificação de Deus
que veio nos ensinar aquilo que nós devemos de fazer. Amém? E pra gente ir encerrando aqui, né? Eu quero que tu perceba esse movimento. Então, Deus, ele continua no trono. Até os tempos difíceis não escapam do governo de Deus. Então, em vez da gente reclamar, vamos olhar para dentro. Vamos olhar para nós. Vamos examinar os nossos caminhos. Vamos se arrepender e voltar ao Senhor. Então, anota aí se tu quiser. Primeiro ponto aqui, Deus continua soberano, no trono. Segundo ponto, até os tempos difíceis não escaparam do governo de Deus. 3, para de reclamar, começa a olhar para você, para as suas atitudes, para as tuas direções, para aquilo que tu está fazendo. E 4 ponto, examina o teu caminhar, se arrepende, se volta para o Senhor. Amém? Então é como Jeremias ele disse, né? Não gaste energia tentando controlar tudo com as tuas próprias palavras, mas sim reconheça que Deus continua governando, assumindo a responsabilidade pelo que te cabe e retornando ao Senhor a tua visão, os teus caminhos, as tuas vontades, as tuas orações. Gente, essa mensagem ela não diminui a importância da nossa fé nem das nossas palavras. Eu não quero que tu pare de profetizar, eu não quero que tu pare de principalmente governar as tuas palavras, pensar sobre aquilo que tu tá pensando e falando. Só que ela coloca ambas numa ordem correta. A gente coloca a nossa autoridade no lugar que tem que estar e a soberania de Deus aonde tem que estar. A fé, gente, na Bíblia não é a gente fazer Deus cumprir os nossos decretos, as coisas que nós estamos falando, as coisas que nós queremos. Mas é alinhar o nosso coração, as nossas palavras e a nossa vida com a vontade dele. Pega essa chave hoje em nome de Jesus. É esse alinhamento que a gente faz, que faz com que a gente experimente a verdadeira autoridade espiritual. A verdadeira vontade boa, perfeita e agradável de Deus para nossa vida. Amém? Hoje chega de lapada, né? Vamos orar para encerrar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por o Senhor nos dar uma oportunidade de arrependermos, de olharmos e examinarmos, Senhor Deus, os nossos caminhos, aquilo que temos feito, que não tem agradado ao Senhor. O Senhor nos dá uma oportunidade de olhar, Senhor Deus, profundamente para a soberania Tua e o temor que nós devemos de ter, Senhor, a Tua grande e maravilhosa presença, a Tua grande e maravilhosa autoridade, soberania. Obrigada, Senhor Deus, por confiar em nós e nos liberar, Senhor, a autoridade através das nossas palavras, através do nosso alinhamento com a Tua presença, através, Senhor Deus, da Tua presença poderosa. Obrigada, Senhor Deus, porque a Tua palavra, Senhor Deus, ela nos ensina cada vez mais quem Tu és, para que nós possamos Te conhecer, Senhor Deus, plenamente e poder alinhar, Senhor Deus, essa autoridade que nos foi dada com os céus, para que possamos exercer, Senhor Deus, autoridade, governo, em nome de Jesus, aqui nessa terra, Pai, como é da Tua vontade, Deus, e que possamos alinhar, Senhor Deus, os céus e a terra, no nome de Jesus. A minha oração, Senhor Deus, é que nesse dia o Senhor possa estar nos governando, nos alinhando, nos lapidando, nos direcionando, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Que a Tua vontade ela seja estabelecida sobre as nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus. E que, Senhor Deus, nós possamos experimentar o céu beijando a terra nesse dia. Que o Senhor ele possa vir com um refrigério sobre as nossas vidas, um alinhamento. E depois do arrependimento, Senhor Deus, vem a vitória, vem a transformação, o alinhamento com o céu, Senhor Deus. E é isso que eu te peço hoje, Senhor Deus, para todos aqueles que vierem a se arrepender nesse dia, das suas más condutas, do seu desalinhamento com o céu, que o Senhor possa liberar as bênçãos do céu sobre cada casa, sobre cada ponto aqui conectado, sobre cada pessoa, Senhor Deus, que escolher olhar para si e se arrepender, Deus, e se alinhar, Senhor Deus, com o céu, e que as bênçãos do Senhor, que a graça do Senhor possa alcançar, Senhor Deus, essa vida em nome de Jesus, mostrando, Senhor Deus, teu coração bondoso, generoso, benevolente, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Até amanhã, gente, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.